Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Verdão. Segue o líder. Palmeiras está na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que agora é o líder da competição, agora se mantém na competição, na liderança e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando a respeito do time do Verdão, dessa liderança, da vitória, o choro dos antes e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Eu quero deixar aqui também um alô para o pessoal aqui de Salvador, Bahia, tá? O pessoal aqui também de São Paulo. Um alô aí para Santa Catarina, o pessoal de Lages aí, Santa Catarina. O pessoal de Parnamirim, né? Aí no Rio Grande do Norte, né? Quero mandar um alô especial aqui também para o pessoal de Pernambuco, o pessoal aí do Piauí. E então deixa aqui nos comentários, tá? Caxias, né? Aqui também o pessoal do Caxias. Deixar um abraço em especial. Se você também quer receber um abraço especial aqui no próximo vídeo, comente aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, porque o vídeo hoje tá daquele jeito. 3-2, liderança para o Palmeiras de Abel Ferreira. O São Paulo sai na frente, faz 2-0. E a arbitragem entra em cena. Muita reclamação dos São Paulinos pelas decisões tomadas ou não por Ramon Abate Abel, que está afastado junto com o VAR. Morumbi com quase 34 mil torcedores à espera da quebra de um tabu de 8 jogos. O São Paulo não vencia o Palmeiras desde a Copa do Brasil de 2023 e com o retorno de Marcos Antônio, isso parecia que mudaria. O meio-campo do tricolor funcionou. Olha o passe dele para Luciano aparecer nas costas da zaga, tirar o Everton e fazer 1-0. Como se fosse um treino, Luciano. Livre de marcação, livre de marcação. São Paulo, Palmeiras 0. O chileno Tapia levava perigo ao gol palmeirense. Até que em uma dividida com Vitor Roque, Enzo Dias levou a melhor. E Tapia, oportunista, fez 2-0. Do São Paulo no Morumbi, Tapia! A essa altura, essa defesa de Rafael na tentativa de Vitor Roque foi a única chance do Palmeiras. Eu acho que às vezes nós nos esquecemos que quando jogamos com o São Paulo, com o Corinthians, com o Santos, que as equipas vêm todas com faca na boca, e acho que na primeira parte o São Paulo foi muito melhor, sobretudo naquilo que tem que ver com intensidade, com duelos, com competir. Na segunda etapa, Abel Ferreira tirou Murilo, Giai e Rafael Veiga e voltou com Fux, Alan e Maurício. O camisa 18, aliás, levou perigo com 19 segundos. O Verdão rondou a área do tricolor. Aí, um lance que poderia mudar muita coisa. Marcos Antônio fez boa jogada com Cédric. Luciano invadiu a área, cruzou para Tapia, que foi derrubado por Alan. O São Paulo pediu pênalti. Nada marcado por Ramon Abate Abel. Nem chamado pelo VAR, ele foi. Cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Então logo houve o pênalti no Tapia, o Luciano questionou o árbitro, e o árbitro disse que foi sem querer. Então imagine que um árbitro de Série A tem a desfaçatez, ou o desconhecimento, ou a desonestidade de dizer ao atleta que não havia a intenção, quando todos nós sabemos que não há discussão de intencionalidade. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe, a bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, na minha opinião, eu acho que era penalti. A revolta São Paulina aumentou nesse lance de Andréas Pereira. Apenas amarelo. No meio da canela do Marcos Antônio também não ser expulso e o VAR não chamar é inacreditável. Esses dois lances, que para os São Paulinos foram capitais, causaram a ira da diretoria tricolor, que entende que, com a partida a essa altura, em 2-0, ter um pênalti a seu favor e a expulsão de um rival poderiam ter evitado o pior. O presidente Júlio Casares já entrou em contato com o presidente da CBF. A gravidade dos episódios de hoje aqui não poderiam esperar uma manifestação formal. Foram erros absolutamente indefensáveis, né? Foram erros que revelaram do árbitro e de toda a arbitragem uma conduta desonesta. Nunca
viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. No puedo creer lo que pasó. Também podíamos falar do lance do Bobadilha que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Depende do ponto que tu quiseres olhar. Mas o pior para o São Paulo veio. A saída de Marcos Antônio pesou e o Palmeiras cresceu, trocou passes e Maurício cruzou para Vitor Roque diminuir o placar. 2-1. Levantamento na bola do gol, mergulhou de cabeça, Vitor Roque! Gol! 4 minutos depois, Rodriguinho errou o passe e Maurício deu mais uma assistência, dessa vez para Flaco Lopes, 22º gol do argentino em 2025, 2-2. A gente não podia pensar em virada sem fazer o primeiro gol. Então acho que a gente tem esse controle mental muito, muito bom. A gente pôde ir gol a gol, sabendo que a gente podia ter oportunidades para poder virar o jogo. Os ânimos começaram a ficar aflorados. Eis o Dias mais Vitor Roque igual a confusão. Amarelo para os dois. E o Palmeiras era realmente outro mesmo. E foi aos 43 minutos. Aníbal Moreno encontrou o paraguaio Sousa. Virada gigante do Palmeiras. 3-2. O Palmeiras, o time da virada, vai pra cima e vira no Morumbi. 3-2 em cima do São Paulo nos momentos finais do jogo. O São Paulo ainda teve a grande chance de empatar aos 50 minutos com o desvio de Luciano que o Everton salvou. Fim de jogo, 3-2 para o Palmeiras, que com o tropeço do Flamengo é o novo líder do Brasileirão. Para o São Paulo, uma derrota revoltante no Morumbi. Pessoal, a gente já viu ali a matéria e agora vamos ver o debate que pegou fogo, hein? Vamos ver, Nadinha, deu muita treta aí entre o Cicinho e o Edu. Vamos ver, Nadinha, que tá bem interessante. Claro que vamos analisar o jogo, essa virada do Palmeiras, mas antes de mais nada, começar com os lances polêmicos e começamos com um pênalti não marcado para o São Paulo, do Alan Tapia. Esse é um lance assim que tomou conta da internet, os comentaristas falaram muito sobre isso e agora eu quero a opinião de cada um e eu começo com você, Ronaldão. Eita, eu tava ouvindo até o Abel aí, chorão demais, isso é pênalti. O cara escorregou, caiu, o cara escorregou, caiu, mas ele tira da jogada um cara que tá indo procurar a bola. E aí, tem o que dizer aí, olha lá, pênalti, não tem. Pênalti. Cicinho, você que estava lá no estádio, você que acompanhou tudo de perto, já vai ter seu espaço, eu sei que você está indignado, mas para você, pênalti ou não? Não, pênalti, claro, Renata, não tem como discutir, né? Lógico que nós vamos comentar ao decorrer. O que me deixou, na verdade, indignado não foi nem a questão do árbitro não ter dado, o VAR não ter chamado, porque são erros que estão acontecendo a todo instante. O que me deixou mais indignado foi a postura do Abel na coletiva depois, entendeu? Isso vindo dele, um treinador na qual a gente admira. Então, assim, Abel, eu acho que você deveria rever o que você falou a respeito desse lance. E como vocês gostam de usar redes sociais... É a opinião dele, Cicinho. Não é questão... Tem que respeitar a opinião dele. A gente respeita a opinião ele é muito chorão. Desde que haja ele é muito chorão. justiça. Ele tem a opinião dele. Se ele acha aquilo ali, a gente tem que respeitar. Tudo bem, eu não posso. A gente tem todo o direito de concordar. A gente tem todo o direito de discordar. Não, você vai ter a sua... Nós estamos aqui para discordar. Então, por isso mesmo. Aí é a opinião dele. Agora, ele tem que rever o negócio aí. Pra você, Edu, foi pênalti? Eu achei que foi pênalti, sim. E a opinião minha, eu achei que realmente foi pênalti. E ele achou que não. Respeita, Ronaldo. A questão é a maneira na qual ele falou. Agora você falou a questão do treinador. Eu vou falar a questão do treinador do São Paulo. Ele fala que foi um absurdo, que nunca viu na carreira dele. E a mão de Deus lá do Maradona, você não viu? Onde você tá? Ele falou que viu agora. Onde você tá? E outra, você quis tirar o foco. O seu time caiu no segundo tempo com as mudanças, entendeu? Então, você não falou nada do futebol. Você não falou nada que o seu time fez 2-0, fez um excelente primeiro tempo, foi ofuscado por muitos erros. Você estava ganhando de 2-0. Só que é um detalhe, se esse pênalti é marcado e o São Paulo converte, porque o pênalti é uma possibilidade muito boa de fazer o gol, mas não necessariamente gol. Então. Se o São Paulo faz 3-0, eu acho que seria muito mais difícil uma reação do Palmeiras. E esse pênalti que me chamou a atenção, primeiro que, na minha opinião, é muito pênalti. Eu vi gente falando, mas ele não teve intenção, ele escorregou. Gente, pênalti. Outra coisa, como é que o VAR não chama... O Ramon Abate Abel não dá o pênalti, é complicado. Agora, o VAR não chamar para ele revisar
pra ele não olhar isso de novo. Como que não chama? Não, Ramon abate Abel não. Ramon ajuda Abel. Ajuda Abel. Então, Olha o Chorão. Tem que mudar. Olha o Chorão. Como é que é o nome dele? Ramon ajuda Abel. Vocês Porque tão assim, porque no Ele que apitou a final da Olimpíada ano passado entre França e Espanha, gente. que Tá assim, toda hora na Comebol também. É algo muito explícito. Só pra concluir a questão do meu posicionamento contra o Abel, é por quê? Porque o Abel, eu estava no jogo e eu tive que acompanhar a coletiva, tudo, e o Abel falou assim, eu não posso, porque eu não vi o lance. Então, assim, eu sou ex-atleta e conheço muito de vestiário. Eu posso não entender de tática e não entendo realmente. Sim, Abel, ele não quis, ele não quis dizer. Eu não quis falar público assim, que foi ué. pênalti. Não, tudo bem, Porque foi pênalti. A CBF, olha, a CBF, ela não pode, na minha opinião, só reconhecer alguns erros. Ela tem que reconhecer ou todos ou nenhum. Mas ela se manifestou e eu acho importante. Acho que todo erro ele deveria ser reparado. Já que isso é impossível, a CBF já afastou o Ramon Abate Abel. Eles vão passar por uma... Nem é reciclagem mais, mas eles vão se atualizar, vão ter um treinamento. E o Wilbert Estevão da Silva, que estava no VAR, também foi afastado. Então, árbitro principal do Clássico e também o VAR afastados. Só que aquela coisa, não é só pressão do São Paulo. É que, gente, esse é um lance complicado, é um lance importante, que poderia ter dado outra dinâmica. Agora, volta para o segundo tempo. O Abel faz 3 modificações. Muda o jogo. Muda a postura do Palmeiras, que foi lá e buscou uma virada. Agora, tem mais lances polêmicos também. Porque, na verdade, a gente viu um lance do Andréas Pereira com o Marcos Antônio. Um lance em que a pergunta é essa. Fica de bom tamanho o amarelo ou era lance para expulsão? E aí, Rona? Então, aí é que tá. A gente está falando aqui tudo para um lado só. E não é de hoje. E aí o Abel ficar quietinho ali no banco, na hora que vai falar com ele. Eu tô entendendo o Cicinho. Porque isso aí, ontem o São Paulo foi garfado. O Rigoni foi expulso. Isso aí é só contra o Palmeiras. O Corinthians não é ajudado, o São Paulo não é ajudado. Era pra ter um jogador a menos. Aí o Flamengo é a mesma coisa. Era pra ser 3-0. Pelo amor de Deus. O que acontece é o seguinte, é só para um lado. É porque será que a mamãe tá conversando muito com o presidente? Agora todo mundo quer conversar com o presidente. Boto falando aí, o Boto tá falando. Todo mundo tá ligando pro presidente agora. Todo mundo fala um negócio, será? um texto, falou alguma coisa lá e cadê? Provou o quê? Então tá bom, Provou o quê? Você tá falando muito já. Já tá falando muito já. Falando o quê? O que foi aí pra mim? Então me responde aí. Já que você tá com vontade de falar, tá com vontade de falar. Então você falou vermelho. Então pronto. São os dois únicos não pronto. Você tem que respeitar. Eu tô dizendo isso aqui, velho. Eu tô dizendo isso aqui com força aqui. Aqui é assim, velho. Aqui também é. Aqui o produto é bruto. Ninguém pipoca aqui não, o São Paulo foi garfado. Ninguém pipoca não. Você tá falando coisa que o time, seu time também ganha. Velho. Não. Agora você vai falar o quê? Que o time que ganhou? Expulsão, velho. Aí a expulsão. O gol, o pênalti teve. Então foi beneficiado sim. Não foi. Tá bom. Quantas vezes o Corinthians foi beneficiado? O São Paulo foi. Tá todo mundo beneficiado. A arbitragem é ruim pra todo mundo. Edu, você manteria o amarelo ou transformaria em vermelho? Manteria o amarelo. Porque se tivesse em disputa a bola e ele ter chegado, ele dominou a bola e a bola escorregou. Outra coisa é ele chegar já assim, entendeu? É porque ela começa na canela, porque geralmente tem uma orientação que no pé, não é quando vai direto no pé, eles até pensam no amarelo no primeiro momento, mas eu acho que é um lance duro. É uma chegada forte do André. Mas ele tava com a bola dominada. Quando você levanta o braço, igual o jogador do Bahia foi expulso, você levanta o braço, você tá correndo o risco de pegar no cara. E o que acontece? O cara foi expulso, por quê? Ele estava numa posição natural, mas só que ele levantou e acabou... Tava dominada. Aí, o jogador, óbvio, o André Pereira, ele foi pra pegar a bola dominada no pé dele. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Edu tá se saindo bem aí nesse debate contra o Cicinho? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar pro nosso vídeo. É igual o Rigoni. Ele tá com a bola, mas aí tem a sequência do... Gente, não dá pra ignorar também a sequência do lance. É isso, ele tá com a faca no tornozelo, ele espeta o coração. É que tem lance, Cicinho, não sei se você vai concordar comigo ou discordar, tem lance que o jogador vai direto no outro e a agressão é pura. Nesse caso, ele sai com a bola dominada, mas a sequência, gente, é muito violenta. Mas o pé dele alto corre o risco. Isso, eu também, mas eu daria o vermelho. Então. Mas a regra, quando ele tá com a bola dominada e vai diretamente no pé, a regra, ela fala em amarelo. O Chico vai depois... Só que eu, Renato, especificamente, pela sequência do lance, pela gravidade do que foi, eu daria o vermelho. Pelo estrago é o vermelho. Porque eu acho que você tem que analisar caso a caso também. Tem a regra, mas cada caso, como aplicar essa regra. Enfim, mas esse é um lance bem discutível e tem também agora, gente, um outro lance polêmico. Quer ver pra quem que é? Não, é o segundo gol, o gol do Vitor Roque. Vai ver o que aí? O primeiro gol, calma. Deixa o Fux parou esperando o juiz dar falta. Foi falta onde? Ó, vamos lá, vou mostrar. Foi
falta do Gomes no Tapia e na sequência essa bola vai andar, vai virar e ela vai resultar em gol. Mas é uma origem longa. Você tá... Os caras estão procurando pelo em ovo. Não, gente, eu aqui vou mostrar o que estão reclamando. Sim, Se é sim. certo ou não, a opinião é de vocês aí. Mas essa é uma reclamação, que lá na origem da origem teria essa falta do Gustavo Gomes no Tapia e que isso invalidaria na checagem o gol. E eu quero saber a opinião de vocês. E aí, Rona? Não, a nossa não vale, só vale a do Edu. Não, vale de todos. Do Edu, não é do Edu. Fala vocês aí, porque o que nós estamos falando aí. aqui... Ué, Mas, gente, cada um fala por si. Todo mundo é contra o Palmeiras. Nós não estamos lá no VAR e nem com os cartões na mão. Então, nós estamos aqui opinião, opinando Cici, dá apenas. sua opinião, o que você acha? Agora é assim, ó. No Brasil, o grande nome da arbitragem é o comentarista de arbitragem. Que fala e decide tudo. Se o cara falou, o outro falou, tá tudo certo. Gente, não é bem assim, todo mundo vê jogo. Então eu vou falar sem o coração, aí sabe por quê? É o seguinte, por que é falta aí? Porque além de ter o puxão, tem a mão. Então o lance tem que ser parado aí, pronto. Tinha que ser parado o lance aí. O lance tinha que ser parado aí. falta pra um ou pra outro? Um pra outro. Quer dizer, nem isso ele deu. Esse debate vai pegar fogo hoje aqui, hein? Tem mão, tem empurrão, tem puxão. Hoje terei que ser rigorosa na disciplina. A bola bate na mão, é do jogador do São Paulo. Presta atenção, olha o lance pra vocês verem. Tá, mas agora é o seguinte, tem reclamação do Palmeiras também. Não. O Palmeiras reclama que o Bobadilla deveria ter recebido um segundo amarelo e, consequentemente, ter sido expulso. Aí, ó. Isso foi reclamado pelo Abel na coletiva, você deve ter acompanhado também. Quero ver agora. Não, isso na transmissão eu falei que era expulsão. Na verdade, assim, foi uma jogada inteligente do atacante do Palmeiras, que chutou a perna do Bobadilla, e o juiz o quê? Deu falta e impediu o cara de continuar a jogada. Eu daria cartão amarelo e expulsaria. Eu daria cartão amarelo. Então poderia mudar o jogo ali, não ia ter nenhum... Não, peraí. Então, a questão é a seguinte, você não justifica um erro com o outro. Ok, isso é bom. Vamos do ponto. Vamos do Tá ponto. bom, vai. É assim, provavelmente a produção não preparou o lance do Gustavo Gomes, que ele pisou em cima no primeiro tempo do cara. E o cara não puxou ele. O cara não puxou ele antes. Entendeu? Não mostrou. Não então puxou vamos lá. antes. Não, a questão é que o então Palmeiras tá bom. quer justificar um erro com o outro. Tá bom. Foi errado, acabou. A gente só tá mostrando o lance porque vocês Aí só choram. O Abel quer se apegar o quê? A verdade é o seguinte, se tivesse quando o São expulso o Paulo Bobadilla... perde, é porque tem alguma coisa. Não, peraí. Se tivesse expulsado o Bobadilla, o São Paulo não teria criado. Como que não teria criado? Ele, o quê? Ele tá prevendo algum tipo de jogada? Vocês tomaram 3, Cicinho. Com 11 jogadores, vocês perderam de 3-2, Edu, Cicinho. vocês tocam na Cicinho? O São Paulo... Vocês estão O ganhando de 2-0 em casa. Palmeiras precisou de 30 minutos pra fazer 3 gols no São Paulo. O São Paulo também precisou de 30 minutos pra fazer 2 gols no Palmeiras. Vocês não podem perder em casa 2-0. Ó, eu acabei de mostrar aquele lance lá do Gustavo Gomes com o Tapia, na origem, não é? Teve um lance reclamado pelo Palmeiras também, que a gente vai mostrar, que é um lance do Enzo Dias com o Vitor Roque. Olha só, isso já na origem do gol do São Paulo. Do segundo gol. Do segundo gol. Dá uma olhadinha aqui na sequência, tem um carrinho por trás aí. Se dá O falta. Felipe antes tinha que ser expulso. Aí é dar ombro com falta. ombro, Edu. Lá, dá falta. Aí, ó, Cicinho. Ombro com ombro, Edu. Pela misericórdia, gente. Olha a sequência. Cicinho, olha a sequência do lance que o Felipe Anderson faz. Aí o Felipe Anderson tinha que ser expulso. Se você dá falta, não ia ter nada mas o disso. primeiro lance é o que vale, o que vem depois já não é produzido, gente. O primeiro lance É por isso que eu falo, gente. O primeiro lance foi contato. Contato aí. Aí o outro lance Olha, é o eu vou carrinho por precisar trás. da ajuda dos universitários do debate do Jogo Aberto hoje. Porque tá tudo Eles muito querem estranho. Eles querem caçar tudo isso aí. Eles querem justificar uma derrota de 2-0 no próprio estádio. Agora, dá pra resumir que no primeiro tempo o São Paulo foi senhor da partida. Já na segunda etapa, com as 3 modificações propostas pro Abel, né? Ele foi lá já voltando do intervalo, mudou 3 jogadores. O Palmeiras tomou conta do jogo. Então, é aquela história, o Palmeiras se reafirmou na partida, batalhou o terceiro gol, acabou saindo vitorioso e líder do campeonato. Já o São Paulo, com a vantagem que tinha, tem que lamentar a arbitragem, mas também escapar essa vitória das mãos, Cicinho. Exatamente, Renata. Assim, nós estamos pontuando muitos erros da arbitragem. E eu acho que o que mais prejudicou o São Paulo foi exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. São Paulo tomou o primeiro gol. Mas se o juiz tivesse dado pênalti, seria 3. São Paulo tomou o segundo. Mas se o juiz tivesse dado pênalti, seria 3. São Paulo tomou o terceiro e está se apegando se o juiz tivesse dado pênalti. Então o São Paulo tinha que ter a mesma postura. É posicionar a equipe como o Palmeiras fez. O Palmeiras não teve vergonha depois de ter feito o terceiro gol. Posicionar os 11 jogadores atrás da linha da bola. E o Palmeiras se dá o luxo o quê? De sair um Veiga e entrar um Maurício.
se dá o luxo de sair o Murilo, entrar um Fux, sai o Felipe Anderson e entra um jogador à altura. O do São Paulo sai o Marcos Antônio, entra o Rodriguinho. Não está no mesmo ritmo, não está no mesmo nível. Pode se tornar um grande jogador? Sim, mas não está no mesmo nível. Mas assim, dito isso, foi um grande clássico. E infelizmente, novamente, o protagonismo ficou pro lado da arbitragem. Ronaldão, o que dizer, você que está mais ou menos neutro nessa história? Neutro, mas eu vi a aberração que é a arbitragem, né? A verdade é uma só, Renato, eu vou resumir. Tá. Tivemos dificuldades, contratamos um técnico estrangeiro para a seleção brasileira, não foi? Sim. Com muita dificuldade. Muita gente, não, eu não gosto de técnico estrangeiro, eu não gosto. E com muita dificuldade também colocamos os estrangeiros nos nossos times. Não foi isso? Passou o tempo, aquele negócio todo, foi o Cudê lá pro Inter, aí veio o Ramon, veio mais gente, o Vitor, pro meu time também. Hoje é o seguinte, tem que vir de fora a arbitragem. Não tem escolha, tem que vir a arbitragem de fora também. Para eles arrumarem o estrago que nós fizemos com o nosso futebol mas olha o que a arbitragem. Quem também falou a respeito dessa partida do Verdão foi o pessoal aí do Sport Center e da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí, tá bem interessante. Daqui a pouco, então, a gente fala bastante sobre as polêmicas do Campeonato Brasileiro, até porque isso aconteceu e aconteceu lá no Morumbi, é o que a gente mostra agora. 34 mil pessoas estiveram lá no estádio do São Paulo para acompanhar o Choque Rei. Era partida importante para o Palmeiras, também muito importante para o São Paulo. E o jogo começa assim, olha, com o Luciano aproveitando o vacilo palmeirense e abrindo o placar 1-0. Foi um amasso do São Paulo no primeiro tempo, Jailson. Assim, dentro de campo, né, interessante a antecipação de Sabino, a visão de jogo do Marcos Antônio, rapidamente ali ligando o Luciano, o Gustavo Gomes dormiu, deixou o Luciano em condição, o Luciano vai, faz um belo gol, tirando ali, né, até vira a cara ali depois, mas enfim, o primeiro tempo do São Paulo muito bem, né, o São Paulo conseguindo fazer o seu segundo gol ainda aí, né, apontando o segundo gol para um Tapia. O Tapia é importante, porque o Tapia é aquele cara brigador que a gente foi falando, que o Luciano precisava jogar de segundo atacante, precisava arrumar alguém para jogar ali, o Tapia é brigador, ele tecnicamente não vai ter nenhum refino, mas é o cara que vai brigar por todas as bolas. Só que ali o Palmeiras, o Abel Ferreira foi bem no intervalo, na hora que ele iguala basicamente ali a formação, bota o Alan para jogar de meia direita. Lembra que a gente falava do Alan? Sim. O Alan poderia ser importante jogando, voltando a jogar na função dele, parar de inventar a posição pro moleque. Ele tava jogando bem ali aberto. Enfim, aí é o lance, aí a gente já vai parar de falar do campo e aí a gente vai entrar no mérito ali da arbitragem. Não é a primeira confusão, mas é talvez a mais polêmica ou escandalosa, de maior reclamação, o pênalti então do Alan em cima do Tapia, que acaba não sendo marcado. E no minuto seguinte, praticamente, tem o lance do Andréas, onde São Paulo também reclama aí de uma não expulsão, Mari. Pois é, exatamente. E o Ramon Abate Abel, ele tá muito perto desse lance. Ele tá acompanhando ali de camarote. Tudo acontecendo, a falta era para ele ter marcado ali, dado o cartão vermelho no campo, mas o VAR também não colaborou para corrigir esse erro. E aí o São Paulo segue no ataque, o Palmeiras também. O lance do pênalti poderia ter sido decisivo, mas o Palmeiras no segundo tempo melhorou bastante com as alterações. Então o Palmeiras diminui primeiro com o Vitor Roque. A gente tá vendo aí a jogada, claro, pelo lado esquerdo. O Vitor Roque de cabeça diminuindo. Pouquinho depois tem o gol do Flaco Lopes, Jailson. Esse Maurício jogou, entrou e mudou o jogo, né? Ele e o Alan pela direita também. Na hora que eu tava falando ali, né, de igualar o sistema de jogo, o Maurício foi muito bem. E assim, Sousa e Jefté pelo lado esquerdo também, né? Também, mas o Andrés era para ter sido expulso, né, ali, né? Não tem como não falar dessa questão da arbitragem, mas o Palmeiras foi muito bem. O Abel, falando taticamente do jogo, leu bem o jogo, igualou e conseguiu fazer com que o Palmeiras tivesse essa remontada. Isso aí a gente não pode deixar de falar também. Aí teve um empurra-empurra ali do Vitor Roque com o Enzo e já no último minuto a bola levantada na área e o Sousa então vira o jogo para o Palmeiras aproveitando a bola levantada ali pelo Aníbal, Mário. Mas aí como ele vai bem, né, nas costas da defesa do São Paulo para fazer esse gol. Então é assim que o Palmeiras vence o jogo por 3-2 e lidera o Campeonato Brasileiro. Sabemos las dificultades que tenemos como equipo, nuestras virtudes y nuestros límites. Y sabemos que puede pasar. Sabemos la realidad de Palmeiras, la realidad de San Pablo, entonces puede pasar que no pudimos sostener de alguna manera. Pero es muy difícil, realmente es muy difícil analisar realmente lo que pasó cuando era todo muy claro. Foi muito bom esses 3 pontos, acho que na segunda parte também fizemos por isso. Eu costumo dizer aos meus jogadores que o maior risco na nossa vida é não arriscar.
Foi o que eu fiz quando atravessei o Atlântico sem conhecer o que é que eu ia apanhar, mas às vezes temos que arriscar mesmo. É a primeira, é a segunda, é a terceira. Não é a primeira vez que isto acontece. Agora, umas vezes, como eu vos digo, eu não tenho magia. Trabalho muito, estudo muito. Os técnicos falando então do jogo, os números foram esses, tá? Os números bem equilibrados então na posse de bola, também número de finalizações no alvo, as grandes chances criadas e até nas ações na área rival, olha só, 19 contra 20. Vinícius Nicoletti está conosco, onde está o Vinícius, hein? Onde? De que lado da história está o Vinícius? Ele tava ali nos testes, tava na interseção aí, viu? Isso, hein? Falei? Tava na interseção ali. Tá, essa... Depende. Eu posso dar um passinho pra lá, Ou seja, um em cima passinho do pra muro? cá. É, isso aí. A Mari definiu bem. Você tá em cima do muro, hein, Vinícius? Exatamente, tô em cima. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Quem foi o protagonista dessa partida entre Palmeiras e São Paulo? Deixa aqui nos comentários, hein? A sua opinião. Quem foi o protagonista, né, dessa partida, dessa vitória do time do Verdão? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Do muro aqui, bem na divisa do centro de treinamento do São Paulo. Do lado esquerdo aqui, o centro de treinamento do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras já está treinando. 10 da manhã, a representação. O Palmeiras começa a se preparar para o jogo contra o Juventude. Do outro lado, São Paulo tá de folga. Vai se reapresentar só na quinta-feira. A sequência é o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Aí depois da data FIFA, o Palmeiras já tem jogo no próximo sábado. Foi mais uma virada do Palmeiras, né? A 7ª virada do Palmeiras nessa temporada. Um time que ganhou fama com reviravoltas, com remontadas, com viradas. É assim desde que o técnico Abel Ferreira está comandando o time. Ganhou essa característica e conseguiu mais uma vez no Morumbi, depois de estar perdendo 2-0, o primeiro tempo dominante do São Paulo. Mas a história virou para a arbitragem, porque a arbitragem do jogo roubou a cena. Reclamações dos dois lados, do São Paulo, do Palmeiras, 3 reclamações, do São Paulo, 6 reclamações, mas a principal a gente vê aí um lance do pênalti, quando o jogo estava 2-0 para o São Paulo. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, ligou para o presidente da CBF, o Samir Chaldi, e o presidente da CBF deu razão ao São Paulo porque afastou os árbitros da partida, o Ramon Abate Abel e também o árbitro do VAR. Então todo mundo afastado depois dessa atuação. Mas a explicação, vocês já citaram aí, a gente viu na abertura, a explicação do técnico Abel Ferreira, entendendo que não foi pênalti. O árbitro viu o lance, isso é bom destacar no jogo, o árbitro viu que teve o choque, mas ele entendeu que foi uma jogada sem intenção do Alan no atacante do São Paulo. Vamos ouvir então o que falaram os personagens desse jogo, o lance que revoltou a diretoria são paulina e o treinador do Tricolor também. Vamos acompanhar. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Por eso tengo que hablar en español, porque no quiero... Porque fue tan grande lo que pasó, tan evidente, que yo no puedo creer. A impressão que eu tenho é que o Wilbert Estevão da Silva não veio hoje. O cara que comandava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, e também não ser expulso e o VAR não chamar, é inacreditável. Porque também podíamos falar do lance do Bobadilha, que tinha amarelo, devia ter levado o segundo. Se calhar esse lance já não existia. Depende de onde tu quiseres olhar. Mas eu vou falar desse, é por onde tu quiseres olhar. É a narrativa que eu quero construir. Estou a ganhar 2-0, né? E depois perco 3-2 sobre o lance específico. Eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer.
Tá aí, então, Bruno, cada um defendendo o seu lado, é assim no futebol brasileiro, não é de hoje. No São Paulo, além do Carlos Belmonte, aí o diretor de futebol, falou também o diretor executivo Rui Costa. Os jogadores passaram pela zona mista, mas não deram entrevista. Foi uma determinação do São Paulo para que, de repente, uma declaração aí, eles pudessem ser punidos pelo STJD. Então os jogadores do São Paulo não falaram com a imprensa e a gente viu a posição aí do técnico Abel Ferreira. A questão é que, a partir de agora, o Palmeiras começa a pensar no próximo jogo contra o Juventude, além da força de recuperação nessa partida, nos jogos, durante a temporada, são 7 viradas no ano, o Palmeiras também mostra uma recuperação no campeonato, porque é o líder do retorno e agora o líder do campeonato. Se vencer esse jogo atrasado contra o Juventude, chega aí a 3 pontos à frente do Flamengo, então é um jogo importante para o Palmeiras no próximo sábado. Mas o clima é esse. Falando da arbitragem, todo mundo grita e ninguém tem razão. Esse é o ditado, né, Bruno? A gente vai discutir se alguém tem razão ou não já com a Renata Roel, que não pode ficar no muro, hein? Diferente do Vinícius, a Renata não vai ficar no muro e nem você. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras ontem venceu o time do São Paulo, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e se permaneceu na liderança devido aos outros resultados. Foi uma virada sensacional do time do Verdão, né? Palmeiras que ontem saiu perdendo o primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo para ser esquecido, não foi um primeiro tempo bom, né? Mas aí veio o segundo tempo e o Palmeiras foi, né, para cima com muita raça, muita determinação e mais uma vez brilhou a dupla de ataque, Vitor Roque, o Will Lopes, né? E depois o Souza também fez o gol no finalzinho, sacramentando a vitória por 3-2 aí de virada do time do Verdão. A mídia está chorando demais, os Antes estão chorando demais, quem perdeu a liderança, pior ainda, chorando muito, mas não tem jeito. O Verdão assumiu a liderança, lembrando que agora o time do Palmeiras tem 2 jogos a menos, tá? Tem 2 jogos a menos, tá na liderança, então agora é a hora do Palmeiras encarar 100% essa competição, continuar se manter na liderança, e aí sim, no final do ano a gente está comemorando 2 grandes títulos, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Mas e aí, o que é que vocês acharam aí da partida de ontem? O que é que vocês acharam aí do choro dos Antes? Estão questionando demais a arbitragem, o que é que vocês têm a falar sobre isso? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, time do Verdão aí, mais uma vez, mostrando que o jogo do Palmeiras só acaba quando o juiz apita. Não tem essa de ponto perdido, não tem essa de time vencido, não tem essa de time entregue. Vai persistir mesmo estando perdendo. E mais uma vez, ontem, provou, né, que é um time de guerreiros, um time de campeão, um time que não se deixa se abater mesmo estando atrás do resultado. Os caras foram para cima e conseguiram uma virada sensacional. Uma virada extraordinária dentro do Morumbi, dentro das casas dos caras. O Palmeiras foi lá e venceu. O que importa é isso, 3 pontos conquistados, assumimos a liderança ontem e, devido aos resultados que aconteceu, permanecemos na liderança do Campeonato Brasileiro e agora com 2 jogos a menos. Mas e aí, o que vocês acharam a respeito dessa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um beijo até nós e até a próxima. Fui!